Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez e a um novo podcast aqui do nosso canal Impulser Academy. E essa semana a gente está trabalhando aqui para poder trazer todos os palestrantes para que você já conheça quem são as pessoas que vão estar à frente das palestras dentro do primeiro Impulser Conference na próxima semana. E o nosso intuito aqui é para que você conheça de uma forma mais tranquila, mais leve, as pessoas, tá bom? E hoje, nesse momento, eu estou trazendo aqui uma pessoa incrível. Ele é treinador comportamental, ele é coach. Eu sou aluno dele, né? Já adquiri, né, um curso dele no digital, onde ele também tem uma presença ali muito forte. E aprendi bastante, aprendo ainda. E realmente ele tem muito a contribuir. E cuidado, o homem é faixa preta em jiu-jitsu, entendeu? Então tome muito cuidado. Mas esse jiu-jitsu não é para o mal, ele é para o bem. E ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, como isso transformou a vida dele, como é que ele aplica, inclusive, isso nos negócios. Então, seja muito bem-vindo, meu querido Douglas Siqueira. Kleber, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite aí. Um oi aí para o pessoal que está aí conosco aí. Obrigado pela apresentação aí. Então, eu falo que a faixa preta, o tamanho é só para. Mas eu falo que a gente, como você disse, a gente acaba usando para o bem, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês e espero contribuir o máximo que eu puder aqui. Legal, muito bom. E é isso mesmo. Eu acho que quando a gente foca tudo em fazer sempre ali tudo para o bem, não seja, não importa que seja trabalho, não importa que seja esporte, né? Não importa que seja um estudo, mas se a gente canaliza isso para o bem, a gente termina acessando um campo de energia muito poderoso, né? E a gente consegue levar aí a transformação para as pessoas, né? E Douglas, me fala um pouquinho primeiro e fala o pessoal aqui que está assistindo você. Como é que foi, como é que é a tua trajetória, né, inicial? Eu acredito que você hoje não esteja no lugar do adolescente Douglas Siqueira. Eu não sei, estou aqui, né, questionando. Você está no lugar que o Douglas Siqueira adolescente pensava ou não? E se não, como é que você começou a sua trajetória? Quando você estava lá, você queria ser o quê e onde você chegou? Fala um pouquinho para a gente como foi essa sua trajetória, como está sendo essa sua trajetória profissional. Que bacana, cara. É interessante, eu falo que talvez se eu fosse dar um título para minha jornada seria o improvável, né? Uhum. Então, é interessante que minha mãe fala que eu passei, acho que quase 2 semanas de nascer, então quase que eu não era para estar aqui, graças a Deus deu tudo certo, resumindo. Tive uma infância ali, posso dizer assim, uma família normal, pai, mãe, eu sou filho único, só que com algumas tribulações ali, com alguns problemas ali de, vamos dizer assim, de alcoolismo ali na família ali, pelo lado do meu pai, então eu falo que isso me ajudou muito a amadurecer muito cedo nesse sentido, né? Então eu falo que eu sempre tive essa veia empreendedora comigo, só que eu não sabia como, só que eu sempre falava, cara, eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente. E graças a Deus hoje, por exemplo, eu tenho uma relação muito boa com o meu pai, por exemplo, é algo que tem muita gente que às vezes fala assim, ah, eu não consegui perdoar isso e aquilo. E para nós hoje isso é algo que eu tive a oportunidade de ressignificar isso e entender que isso me ajudou a crescer e ser quem eu sou. Uhum. Talvez eu já tive vontade de ser desenhista, então quando eu Ah, era mais novo, eu gostava muito de desenhar. Então eu falava que eu queria ser artista plástico, alguma coisa assim nesse sentido. Lutei muito para ser jogador de futebol, então o esporte ele sempre esteve presente na minha jornada. Quando eu era mais novo, eu tive problema com obesidade também, então minha mãe, meu pai sempre preocupado ali porque tipo eu comia bastante. E aí o esporte entrou nesse momento, até o momento que eles me levaram numa médica e a médica falou: "Ah, você precisa fazer atividade física." E aí eu comecei a jogar futebol, gostei, e aí eu sempre tive essa liderança comigo, tipo, de falar com os companheiros, de conversar com eles, de organizar, por exemplo, e isso sempre vinha comigo. Então, se eu falar para você, eu tive 2 registros na carteira ali, CLT, muito pouco tempo, acho que não deu nem 3 anos no total. E eu sempre tive essa inquietude de querer fazer mais. E eu fui crescendo com isso. Minha mãe sempre me apoiando, ó, vamos ali. Meus pais não tiveram muito estudo, mas eles iam.
ali falando, cara, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, principalmente minha mãe. Eu não acreditava que eu podia fazer uma faculdade, por exemplo, então eu era muito inteligente, mas eu não acreditava em mim mesmo. Uhum, Essa questão de crenças, né, que a gente fala assim, eu tinha muitas crenças limitantes comigo, então eu achava muito difícil fazer uma faculdade, algo assim. E aí, quando eu conheci a minha esposa na época, minha namorada, ela ia fazer um concurso para prestar o vestibular e eu fui com ela. E para não ficar lá esperando, eu falei, eu vou fazer minha inscrição e faço junto com você. E eu acabei fazendo e eu acabei indo melhor que ela. E eu falei, ué, tem alguma coisa estranha uhum. aqui. E aí eu falei, e se eu estudar, o que que acontece? Aí eu comecei a estudar, isso com 18 anos. Comecei. Fiz duas faculdades públicas, fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. Foi ali que eu entendi que pessoas movem o mundo. E eu falei, cara, eu quero entender mais de pessoas. E foi aí que nasceu a minha paixão pelo coaching, pelo desenvolvimento pessoal. E em 2018 foi onde eu fiz a minha primeira formação, literalmente em coaching ali para entender melhor. E aí eu me apaixonei. Já estava no jiu-jitsu, era faixa azul de jiu-jitsu na época. Eu comecei o jiu-jitsu mais tarde, né? Então o futebol não deu certo, mas eu falo que tudo tem o seu tempo e é no tempo de Deus. E ali eu comecei a usar aquilo que eu estava aprendendo no coaching para o jiu-jitsu também. Algumas travas emocionais que eu tinha de competição e tal, e eu vi que funcionava. E aí eu comecei a aplicar com outros atletas. Começou a dar resultado, e o pessoal, cara, como que você faz e tal, que não sei o quê. E assim eu fui. Aí eu fui entendendo que era necessário desenvolver o negócio, não dava para brincar de ser empreendedor. E aí ali eu fui desenvolvendo. Resumindo a minha história dessa forma, né? Legal. Já já a gente chega na questão do jiu-jitsu. Mas, olha, pessoal, eu acho que como foi a construção, né, desse processo, eu acho que o Douglas trouxe isso muito bem claro, né? E a gente deu pra gente, eu estava me sentindo verdadeiramente numa linha do tempo, né? Você contando a tua história agora, construindo tudo isso, porque todos nós temos uma história, todos nós temos desafios, todos nós temos crenças limitantes. E alguns, infelizmente, ficam no meio do caminho, né, Douglas? Porque não conseguem Sim. ultrapassar essa barreira e terminam, ou elas têm duas escolhas, ou elas ficam onde elas estão, ou elas vão buscar transpor isso. E às vezes, quando não consegue sozinho, vai buscar um profissional. E geralmente esse profissional pode ser um terapeuta, pode ser um psicólogo, pode ser um coach, como você terminou enveredando ali para esse caminho do coach. O coach é esse facilitador, esse perguntador, esse questionador, né? Da vida, né? E dependendo do segmento que for o coach. E como é que você vê essa abordagem do coach no processo de transformação das pessoas? O coach, em um determinado momento, ele teve chegou ali um ápice, e tudo mais, muito forte, tudo era coach, e depois ele deu uma equilibrada e ficou ali, né? Mas como é que isso encaixou na vida do Douglas, que ele percebeu, é aqui que eu vou transformar vidas? Bacana. Isso começou, por exemplo, como eu disse para você, primeiro, quando eu estava fazendo a minha formação, eu já tinha outra empresa, então assim, eu resumi muito até a Sim, história aí, que sim. eu cheguei a ser estagiário, de estagiário eu me tornei dono da empresa, né? Só Ó, resumindo. Só que, cara, eu acordava de manhã, eu não tinha vontade de ir para minha própria empresa. uau. Cara, era uma e assim, eu sou formado em agronegócio, gestão estratégica de pessoas também. Só que, cara, eu não via, tipo, aquela questão, tipo, de, pô, cara, que tesão de trabalhar, tal, de para minha empresa. Sim. Era mais um fardo do que. E aí, num certo ponto, eu numa viagem com a minha esposa, com o meu filho, ali eu me vi, e hoje eu sei que aquilo foi uma crise de ansiedade, eu não sabia. E aí eu Uhum, preocupado se o cliente ia, mandar mensagem ou não, porque eu achava que tudo tinha que ser eu e tal. E aí chegou um ponto que eu falei, cara, eu não tô feliz aqui, eu não sabia o porquê, eu não conseguia entender o porquê. E quando eu fiz a minha formação em coaching, aquilo ali foi me despertando. E o meu mentor na época, que é meu xará também, o Douglas, ele começou a me questionar muitas coisas, até com relação às crenças. Ele falou, cara, você já imaginou você podendo ajudar outros atletas e tal? E aí ele ia, e aquilo foi, eu falei, cara, pô, imagina, eu falei, mas será que isso é possível? E eu falei, cara, e a forma como ele aplicava, aquilo foi me encantando, porque eu falei, cara, é tão leve, mas ao mesmo tempo é meio que um chacoalhão.
Porque ali foram dias assim que eu falei, como que eu não vi isso antes? Ali eu descobri, por exemplo, o perfil comportamental. E aí foi onde eu entendi que eu tinha muitas ideias, mas eu não executava, porque o meu dominante era baixo. Uhum. Então, quando eu entendi isso, eu falei, dali eu saí com um plano de ação traçado. Eu falei, eu sei o que eu tenho que fazer. Por isso que o coaching ele me encantou, porque foi muito certeiro. Foi uma identificação do que estava ruim, vamos dizer assim, só que sem aquele julgamento de ter aquele peso. E ali eu entendi que era possível fazer uma transição. E quando eu voltei, eu sentei com os meus sócios, falei assim, ó, eu vou atuar em outra área também, vou estar aqui com vocês, mas eu vou. E aí, e eles, muito cabeça aberta também, um deles é meu sócio hoje também no NAU, né, que é o Instituto NAU que nós temos, e eles falaram, cara, show de bola, vai lá. Então, assim, eles muito cabeça aberta também, eu falei, pô, show de bola. E foi nisso que foi me encantando, porque até as pessoas que eu atendia, eles falam, cara, como que você consegue fazer isso? E eu falo, pô, mas eu não fiz nada, eu só fiz algumas perguntas e tal, e a galera começava, tipo, falar, cara, mas isso é muito bom e tal. E foi ali que eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que, pô, pode ajudar e transformar a vida de pessoas. E foi aí que eu fui indo mais a fundo. Aí fiz Master Coach, fiz PNL, aí eu fui entrando no mundo do desenvolvimento pessoal mesmo. Que legal. E aí, como é que foi entrar? Como é que foi entrar nesse mundo novo, diferente de toda uma história passada, né? Porque realmente é um mundo novo, né? Quando a gente entra nessa questão do ser humano, né? Do desenvolvimento comportamental, de ferramentas várias que a gente tem disponibilidade para poder ajudar as pessoas e, e começam a vir os resultados, a gente fica, uau! É isso que você falou, uau, né? É, como foi estar, ou aliás, como é estar desse lado, desse mundo novo que propicia essa transformação das pessoas? E como, aí eu quero incluir o jiu-jitsu agora, né? E como nesse mundo novo, o jiu-jitsu que você já fazia e você hoje é faixa preta, como é que ele se inseriu? Porque você fala bastante isso, né, nos seus cursos, né, nas suas lives. Como é que esse jiu-jitsu entrou nesse mundo novo que era bem diferente do mundo, né, anterior? Bacana. Vamos lá. Um ponto interessante nisso tudo é que eu entendi que também não adiantava só brincar de ser empreendedor. Então eu falei, se eu vou fazer isso, eu tenho que fazer do jeito certo. Conversei com a minha esposa e tal, bati bastante cabeça também até entender, igual você falou do digital. O digital ele foi peça fundamental também para que as coisas acontecessem. Então, para organizar o modelo de negócio que a gente tem hoje. E uma coisa que eu sempre prezei nos meus valores estava muito ali liberdade e família. Então eu falei, cara, e tem aquela questão que a gente traz que a gente não pode ser escravo do dinheiro. Então a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar para nós. Uhum. E eu falei, eu vejo muitos empresários que às vezes, pô, a galera correndo, correndo, correndo e abre mão de outras coisas, abre mão da saúde, abre mão da família. E eu falei, eu quero ter essas coisas comigo também. Eu quero ter um negócio de sucesso, mas eu quero que o esporte faça parte da minha vida, então eu quero ter saúde para poder cuidar dos meus filhos, quero ter tempo de qualidade com a minha família. E foi nesse ponto que o jiu-jitsu também ele se manteve, na verdade, porque hoje um dos grandes desafios é você conseguir chegar até o final lá, eu não falo nem o final, né, a continuidade, mas chegar na faixa preta, por exemplo. Existem muitos que começam e terminam. Do pessoal que começou treinando comigo, eu acho que só eu peguei a faixa preta, pensando assim. Então tem muita gente boa que me ajudou demais no começo que parou pelo meio do caminho. E aí entra esse ponto que eu falo que é a junção do desenvolvimento pessoal, do coaching com o jiu-jitsu também, porque o jiu-jitsu ele exige disciplina. Sim. Por mais que eu fale assim, não, mas eu não vivo do jiu-jitsu, mas eu tenho que entender ali o que que eu quero. Então, quantas vezes por semana eu vou treinar? E aí eu fiz esse alinhamento com a minha esposa. A gente falou, ó, eu preciso treinar 3 vezes na semana. E antes eu era aquele cara que queria treinar todo dia. Uhum. E hoje, não, a gente conseguiu ter esse alinhamento. O dia que eu não vou, pô, tá tudo certo.
amanhã eu consigo ir, a gente faz esse alinhamento. Então, tudo isso foi me ajudando também, foi me moldando. E eu coloquei uma meta quando eu estava no jiu-jitsu. Comecei a treinar jiu-jitsu, eu falei, eu quero pegar a faixa preta em 10 anos. E o coaching tem muito isso, né, de você Tem colocar meta, né? meta. E aí eu falei, eu quero pegar a faixa preta em 10 anos. Eu falei, por que 10 anos? Eu falei, dá para ser antes? Dá para ser antes. Mas aí eu pensei, pode acontecer de ter uma lesão, pode acontecer alguma coisa. Então 10 anos é um tempo ideal eu treinando 3 vezes por semana. E realmente eu consegui pegar a faixa preta em 8 anos e 11 meses. Era para ter Parabéns. sido antes, mas a pandemia atrasou um pouquinho o processo, mas está tudo certo. Então eu falo que quando a gente consegue juntar essa disciplina ali de você treinar e às vezes você vai para o treino, nem todo dia você está com vontade de treinar, nem todo dia você está com vontade de ir para o seu trabalho. Mas eu falo, cara, por que que eu estou fazendo isso? E eu falo, cara, eu quero pegar a faixa preta, mas não é só pegar a faixa preta. Eu já tinha na cabeça a ideia de ajudar pessoas ali também. Então eu falo que é uma oportunidade de eu ajudar o pessoal que está no tatame comigo. Então nisso foi se sucedendo. E aí eu vi que para os meus filhos era importante também. Então eles olhavam, tipo, eles têm um pai como espelho. Então, tudo isso, o jiu-jitsu, ele tem muitas coisas que se ligam com o mundo dos negócios, com o mundo do empreendedorismo também, e que ajudam na questão da saúde mental, né? E aí, você já tinha comentado comigo anteriormente que a tua palestra vai caminhar por aí, né? Também com a questão, trazendo esse elemento do jiu-jitsu para o mundo dos negócios, para o seu trabalho como um todo. Então, é, traz aqui para o pessoal qual vai ser a tua palestra, como é que, não sei se você já escolheu o título dela, né? E o que que você pretende colocar ali que vai impactar ali a vida das pessoas. A ideia é trazer o tema, né? Vai ser a importância do esporte para a vida e para os negócios, né? Então, Uhum, isso já engloba, acho que a gente já falou sobre isso também, mas eu falo que é corpo, alma e espírito, né? uhum, Então, eu posso ter uma mente brilhante, só que se o meu corpo não estiver bem, eu não vou conseguir entregar minha mensagem da maneira como eu deveria entregar. Então, eu preciso cuidar do meu corpo, preciso cuidar das minhas emoções e preciso cuidar do meu lado espiritual também. E o jiu-jitsu, ele me ajuda a manter esse equilíbrio, porque às vezes você vai chegar lá dentro do tatame, se você tiver com ego, se você tiver com rancor, todas essas coisas vão te atrapalhar lá dentro. Porque às vezes se eu tenho um excesso de raiva ali dentro, eu vou errar uma posição, eu vou cansar mais rápido, eu vou fadigar mais rápido. E para a vida é a mesma coisa. E eu vejo que o jiu-jitsu, quando eu falo jiu-jitsu, o esporte como um todo, quando a gente consegue equilibrar ele, as nossas vidas, ele vai nos ensinar no nosso dia a dia a ser mais equilibrado nos nossos relacionamentos, no ambiente de trabalho, às vezes no trânsito mesmo. Então, por exemplo, talvez o Douglas, antes do jiu-jitsu, se eu tomasse uma fechada no trânsito, eu ia querer devolver aquilo que o cara, sei lá, tinha me falado. E uhum, já aconteceram situações hoje da pessoa, tipo, parar do meu lado e eu tá certo, por exemplo, a pessoa me xingar e eu falar, tá tudo certo, pode ir embora, vai com Deus, Deus abençoe sua vida. E tem gente que fala, cara, como que você consegue manter essa calma? Eu falo, cara, o jiu-jitsu me ajuda muito e inteligência emocional. Então, os dois, eles andam juntos ali também, né? E, uhum, obviamente, a espiritualidade nesse sentido. né? Até para eu, eu vi uma matéria hoje, eu postei isso hoje no Instagram, que é uma matéria que saiu no jornal hoje, que fala sobre os veteranos de guerra dos Estados Unidos. Eles estão fazendo um estudo sobre o impacto do jiu-jitsu no estresse pós-traumático que eles sofrem durante a guerra, né? Sim, Então, tipo, sim. tem gente que volta de lá com um mental destruído, né? Traçalhado, traçalhado. E aí, o que que é legal? Os veteranos de guerra montaram um grupo, é como se fosse uma equipe, né, de jiu-jitsu ali, só de veteranos de guerra, e eles se juntam para treinar jiu-jitsu. E aí esse estudo ele mostrou o quanto que eles tiveram evolução, por exemplo, naquela questão da ansiedade, do estresse. E aí ali já vem alguns insights, por exemplo, deles estarem num ambiente onde todo mundo tem o mesmo propósito. E nos negócios a gente fala isso, né? Sim. No jiu-jitsu eles criaram isso ali. Um está ajudando o outro, então eles criaram uma rede de apoio. Eles estão aprendendo a lidar com as emoções deles ali, porque às vezes no jiu-jitsu você tem que estar fora da sua zona de conforto o tempo inteiro.
Ao mesmo tempo, você tem que aprender a trabalhar disciplina e resiliência. Então, é uma série de situações que elas nos fazem ser mais fortes, vamos dizer assim, mentalmente, cognitivamente, emocionalmente, e o corpo nem se fala, né? Sim. Meus amigos e minhas amigas, olha só, isso é só uma palhinha do que vai vir na palestra do Douglas Siqueira na próxima semana, no primeiro Congresso Impulser Conference. E a gente está batendo só um papo aqui, uma coisa muito leve, para que vocês possam perceber a dimensão e a profundidade, né, das escolhas, do poder da escolha, da confiança, a disciplina, né, a abertura para poder entender tudo isso, entender onde você está, que momento você está da sua vida, para que você possa também tomar as melhores decisões. Porque não adianta você tomar uma decisão, mas se você não sabe onde você está. E se você não sabe onde está, e também ainda não sabe onde quer chegar, né, Douglas? Porque também ainda tem essa. Tem gente que não tem essa consciência direito onde está e nem onde quer chegar. Então não adianta ter ferramenta, ter disciplina, se você não sabe para onde você quer ir. Então acho que são elementos muito interessantes aqui que vão chegar na palestra do Douglas na próxima semana. Agora, Douglas, qual é o principal elemento, o principal ensinamento do jiu-jitsu para quem trabalha? Seja ele um CLT, seja ele um funcionário, seja ele um empreendedor, seja ele um autônomo, enfim, seja ele um empresário, né, dono de um negócio. Qual é a principal fator que você aplica para alcançar o sucesso no seu negócio, né? Ou seja, é isso aqui que eu aplico, eu tenho certeza que isso aqui é a veia que me dá o sustento disso aqui tudinho. Cara, verdadeiramente essa pergunta ela vem, eu acho que com a inteligência emocional, cara. O jiu-jitsu ele ensina muito isso na prática, né? Então a gente fala muito sobre técnicas de inteligência emocional, tudo. Só que muitas ferramentas a gente precisa aplicá-las também, treiná-las, né? E a inteligência emocional a gente precisa treiná-la. A gente precisa aprender a lidar com o nosso ego, lidar com o nosso orgulho. E o jiu-jitsu ele ensina isso. Então eu posso ser um faixa preta, se eu vacilar, eu posso, sei lá, tomar a finalização de um menos graduado. E aí, eu vou ficar bravo com o cara, vou sair xingando, tal, que não sei o quê? Não, foi mérito dele. Sim, Talvez eu vou ter que entender o que que eu preciso treinar mais, como que eu posso fazer, pô, dar os parabéns para o cara também. Quando eu começo a entender isso, se eu transfiro isso para o meu ambiente de trabalho, eu começo a entender e falar assim, como que eu posso contribuir mais com as pessoas que estão aqui? E às vezes tem aquele negócio, né? Ah, não vou passar para fulano não, porque senão fulano vai tomar meu lugar. No jiu-jitsu a gente fala o contrário. Cara, eu tenho que ensinar a posição para que o outro aprenda, para que eu possa evoluir também, para que eu não fique parado no mesmo lugar. Então, quando isso acontece, por exemplo, quando a gente transfere isso para o ambiente corporativo ou mesmo para os nossos lares, por exemplo, a gente começa a ser mais colaborativo ainda. E essa colaboração, ela vem com essa inteligência mesmo, com a inteligência emocional. Isso nos aproxima muito mais das pessoas. E aí entra naquele princípio também da espiritualidade, que é amar o próximo como a ti mesmo. E o jiu-jitsu ele traz muito isso. Então, tipo, cara, eu não consigo treinar jiu-jitsu sozinho. Eu falo do jiu-jitsu, mas os outros esportes também eu vou depender de pessoas. Então, quando eu começo a aprender a não ter o julgamento com o colega, então de falar, cara, a responsabilidade aqui é minha, então eu tenho que entender o que eu preciso fazer. Se eu puder ajudar o colega, eu vou ajudar. Se eu não conseguir, pô, tá tudo certo, mas também não vou atrapalhá-lo. Então é uma filosofia que a gente se começa a levar para as nossas vidas. Eu falo que a mudança ela é nítida, né? Eu vivo isso hoje. Tem pessoas que me encontram hoje e falam, cara, você é muito tranquilo, você é muito na sua, cara, como que você consegue? Eu falo, cara, é o dia a dia, então é treino, né? A gente precisa treinar, desenvolver essas habilidades, né? sim, sim. Eu também já falei isso para você, esse feedback, né? Eu te dei já outro dia, realmente dessa tranquilidade que você passa, e a tranquilidade mostra para outra pessoa a segurança, né? Então, quem está do lado de cá vendo, opa, quem está do outro lado está falando tranquilidade, está falando com propriedade, com segurança. Então, isso passa a ser um valor muito, muito importante, sobretudo no mundo dos negócios, e mais ainda quando esse negócio está envolvido com o desenvolvimento de pessoas.
que é o caso daquilo que Exato. você faz hoje, né? Seu negócio é trabalhar com as pessoas. Então, tranquilidade, serenidade, segurança, disciplina, foco, né? E eu acho que o outro pilar talvez interessante do jiu-jitsu que você traz é porque o foco tem que ser, no momento que você está ali com o seu oponente, o foco em você e o foco no outro, naquilo que prevê do que ele, de repente ele pode fazer. E eu vejo que isso é mais ou menos o movimento de um empresário. Ele tem que estar atento ao negócio que está acontecendo dele, dentro ali da casa dele, mas está olhando o que está acontecendo no mercado, o que está olhando o que está acontecendo com o mercado assim do produto, dos concorrentes como um todo, para que ele possa estar sempre ali ativo e ele possa estar sempre em evidência. Estou certo ou estou errado? É por aí a coisa ou não? Tá certíssimo. E eu falo que até para a questão do atleta mesmo, né? E o que você fala é a gente olhar muito o momento presente também. Olhar para dentro do seu negócio, olhar o que está ao redor. E o interessante do atleta é que se ele focar só no outro também, ele começa a gerar ansiedade. E isso atrapalha. Então é importante eu analisar o mercado, mas falar o que que eu posso analisar daquilo que está no meu controle. E eu falo isso muito até com os atletas quando eu estou com eles, porque tem muita gente que fala assim: ah, mas eu vou lutar com fulano, o cara é bom, que não sei o que. Eu falo, cara, legal, maravilha. Mas e você? O que que você tem de bom? E é muito comum, às vezes, a gente ver nas pessoas, às vezes, de falar assim: o que que você tem de bom? E aí tem gente que fala, ah, mas eu não sei o que eu tenho de qualidade. Aí ela fala, ah, mas o que eu tenho de defeito eu sei te dizer. Então ela consegue olhar mais para os outros e falar assim, ah, eu tenho isso, isso e aquilo. E aí eu falo que quando você começa a entender as suas características e as suas habilidades, os seus pontos fortes, isso é onde você trabalha na sua identidade. E aí o fortalecimento de identidade é muito forte. É poderosíssimo para alcançar resultado. Isso só vai acontecer com treino, né? Com você praticando. Então, já deixando um spoiler aí até para o pessoal também, anota aquilo que você tem de bom, frisa aquilo que você tem de bom e reflita sobre isso. Se você não consegue enxergar, pergunta para as pessoas que são mais importantes para você, o que que eu tenho de bom? Quais são as minhas características? Quais são as minhas qualidades? Porque isso vai fazer você começar a focar naquilo que literalmente você faz bem. Ao invés de ficar tipo, ah, mas e o mercado, e o outro, tal, que não sei o quê. Eu até posso olhar como oportunidade, mas para desenvolver aquilo que eu já tenho dentro de mim, né? E isso é legal que você traz, porque, veja, né? Quando se fala, né, vai trabalhar nas empresas, a questão da missão, dos valores, né? E a visão que ela tem, a identidade da empresa como um todo. E se as empresas tivessem isso muito bem claro, as grandes trabalham mais isso, né? As grandes corporações, mas o pequeno, micro, médio, né? Se pudessem trabalhar isso de uma forma mais forte, mais aberta, mais fundamentada, eles poderiam, inclusive, contratar melhor os seus colaboradores, porque iriam contratar de acordo com seus valores, de acordo com o seu perfil, com a sua identidade, com o que quer, com a sua visão de mercado. Isso evitaria muitos problemas que nós encontramos hoje, né? Porque às vezes a pessoa vem pela necessidade de trabalhar e ter um dinheiro, mas não tem nada a ver com aquele negócio, absolutamente nada. Eu lembro que na minha adolescência não, já quando eu comecei eu fiquei desempregado, não, fiquei desempregado, não. Foi no meu período quando eu terminei o ensino médio, o terceiro ano, e eu ainda não tinha ainda o emprego. E naquele momento, eu era católico, fazia parte da igreja católica, grupo de jovens, uma série de coisas. Eu era bem engajado dentro da igreja dos movimentos. E eu fui conseguir meu primeiro emprego no dia 22 de março, né, de 1985, 85. E eu terminei em 84 o ensino médio. Ali naquele meio termo, apareceu lá um jornal e eu para mim poder ir trabalhar e era uma federação de uma outra religião, por exemplo. Mas eu fui, eu estava precisando, eu queria trabalhar, eu queria ganhar grana, né? Naquele momento, imagina, né? Terminou o ensino médio, agora tem que trabalhar. E aí, rapaz, eu fui lá, eu fiz a entrevista, fui aprovado na entrevista, e eu tinha, naquela época, datilografia na manual e na elétrica, né? Porque naquele momento quem tinha elétrica era, putz, já estava na frente de muita gente. No dia seguinte, eu liguei para eles e não fui, Douglas. E eu falei por que que eu não fui. Eu, naquele momento, né, com a mentalidade que eu tinha, não fazia sentido, né, eu estar numa agremiação religiosa e ir trabalhar numa outra agremiação religiosa. Naquele momento, se está certo, se está errado, se pensei pequeno, grande,
não importa. Mas naquele momento eu não achei que era coerente com os meus valores naquele momento ali. Então, eu acho que é muito interessante trazer esses elementos que você está trazendo aí, porque tudo que você está trazendo aí também parte, aliás, parte que você está trazendo são valores importantíssimos que a gente precisa levar pela vida como um todo. Disciplina, por toda a vida a gente precisa levar confiança, né? Enfim, então é muito legal tudo isso. Eu acho que vai ser. Acho não, pessoal, vai ser uma palestra incrível aqui do Douglas. Vocês precisam participar e a gente vai chegando aqui ao final. Uma pena, porque a gente poderia continuar aqui conversando bastante sobre esses elementos aí. E, Douglas, eu faço uma pergunta, pelo menos essa eu faço igual para todos os palestrantes, né? E queria que você compartilhasse com a gente o que motiva o Douglas, o que faz o Douglas fazer hoje o que ele faz. Maravilha. E, Kleber, só pegando um gancho rápido Sim, aqui do que tranquilo. você está falando, hoje é muito comum, né, as pessoas quererem acelerar o processo. Então, elas aceitam, às vezes, qualquer emprego Sim, porque elas estão movidas pelos valores errados, como sim, você disse, né? Então, quando sim, você não conhece a sua identidade, as pessoas elas vão querer um iPhone, elas vão... Nada contra, sim, cada um. sim. Mas muitas vezes, quando você abre mão do curto prazo pelo longo prazo, é onde vem o resultado. E o jiu-jitsu, Uhum, ele é a mesma coisa. sim. Então, se eu faço, quero pegar a faixa preta em um ano, talvez eu possa amarrar a faixa preta na cintura, mas será que literalmente eu serei um faixa preta? Na Então, mente, né? Será que vai ser? Porque exatamente. ainda tem isso também, tem gente que não está preparado mentalmente. Às vezes até o físico pode até estar, mas a mente ainda não está, né? É E aquela aí coisa você colocar o motor de um Fusca numa Ferrari, né? Não vai compor, vai, de repente encaixa, vai. vai ligar, funciona, mas não suporta, não No suporta. primeiro Não treino que você vai. for fazer, vão te desmascarar, vão falar, cara, Pronto. que faixa preta que é você, né? Boa Então, na metáfora, boa vida é metáfora. muito assim. E Sim, aí entra esse ponto. Muita gente, às vezes, está no emprego que não gosta para sustentar algumas coisas que talvez não são tão necessárias assim, pela falta desse autoconhecimento. Então, o jiu-jitsu nos traz muito isso. E E aí aí, você. só. Ah, desculpa, desculpa. Não, pode falar. E aí vai em decorrência de tudo isso os problemas. Aí o cara começa a ter problema de saúde mental, saúde física, vai estourando um monte de coisa no corpo, saúde emocional dele, a saúde financeira, como você falou até do iPhone. O cara quer o iPhone 12, 13, que eu nem sei qual que é, mas o cara tá ganhando R$ 1.500 por mês e quer um iPhone 12. É incompatível. É incompatível, mas o cara ainda não está nesse equilíbrio para poder. Não, isso aqui não, eu preciso ter um outro celular que vai me fazer. Cara, não é um iPhone que eu tenho. E eu, não, eu até hoje não consegui usar todos os recursos desse telefone. Então, para que eu vou pagar um troço lá que eu não vou usar só para dizer que eu tenho, entendeu? E se eu não fizer isso, eu me frustro. A frustração já vai trazendo problema da saúde emocional, mental. Cara, aí vira aquele ciclo muito doido, muito doido. Aí precisa de profissionais, de um terapeuta comportamental, como o Douglas, né? Para que possa, opa, vem cá, vamos ajustar o teu caminho aqui, entendeu? O teu caminho está meio assim sinuoso, vamos colocar aqui você nos trilhos para que você possa seguir o seu trabalho aqui. Legal, muito bom, muito bom. Eu adoro conversar sobre essas coisas, né? Muito bom. E então, vamos lá para a gente poder finalizar. O que que motiva, né, o Douglas a fazer o que ele faz hoje? Primeiramente, Deus. Então, eu falo que nós somos um canal de. A gente tem essa questão de sermos um canal de Deus, então, de Deus poder nos usar, e eu falo que eu estou aqui hoje para que isso aconteça e, ao mesmo tempo, para poder ajudar pessoas, né? Então, eu sou movido pela minha família, então, amo meus filhos, minha esposa, mas, ao mesmo tempo, eu falo para eles que isso me toca muito o meu coração hoje, de poder levar isso que a gente está fazendo aqui para mais pessoas. Então, se eu conseguir, de alguma forma, ser canal para ajudar alguém que, às vezes, está com algum problema, está com a depressão, que seja com a ansiedade que seja ali, e fala, cara, ó, tal coisa que você fez, que você falou, me ajudou. Então, o que mais me move hoje é conseguir ajudar pessoas a terem, eu não vou nem falar resultados extraordinários, mas é alinhar a vida delas de maneira que elas vivam com tranquilidade, com prosperidade. É o que mais me move hoje. Show, beleza. Pessoal, esse é Douglas Siqueira, diretamente aqui do nosso podcast do Impulsor Academy, e a gente vai chegando ao final, uma pena, né? Mas a gente precisa finalizar esse processo aqui. Então a gente agradece muito aqui a sua participação, a sua atenção nesse podcast. Se você gostou, dá o seu joinha,
manda aí um comentário para o Douglas, para a gente, para a nossa equipe. Se você ainda não adquiriu o seu ingresso VIP, clica aqui aí embaixo aqui na descrição. Tem um link ali, adquira o seu ingresso, que são mais de 35 palestrantes nesse congresso online que você vai ter acesso por um ano a todo esse conteúdo, né? A esses bate-papos aqui que a gente também está fazendo. Douglas, fala o seu Instagram, suas redes sociais, como é que o pessoal encontra você e peço que você então finalize dizendo para o pessoal aqui por que que eles devem assistir a sua palestra na próxima semana. Maravilha. Meu Instagram é @Douglas_D_Siqueira. Então, se digitar lá Douglas de Siqueira já vai aparecer, tá? Então, no Facebook é a mesma coisa. Pode pesquisar lá também por Instituto Nau também, é o nosso instituto aí. E a galera deve participar não só porque o Douglas ou o Kleber estão aqui, mas é um movimento aí de mais de 35 pessoas, de 35 especialistas que estão dedicando o tempo ali também a trazer esse conhecimento e principalmente para quem está assistindo nessa busca do conhecimento. Talvez você que está assistindo possa ser uma fonte de transformação também na vida de outras pessoas. E o início pode ser no Impulse Academy aí, então vai ser demais ver as pessoas aí poder contribuir, poder ajudar também. E vai ser muito bom ter as pessoas aí participando e podendo aprender aí com a gente aí. Muito bem, esteve conosco aqui nesse nosso podcast, Douglas Siqueira, um dos nossos palestrantes. Pessoal, fiquem bem. Espero que esse podcast já possa ter trazido para vocês já alguns insights, algumas coisas bem interessantes que você possa, opa, eu preciso assistir essa palestra porque eu vou aprender muito mais com o Douglas e com os demais palestrantes do nosso Congresso Impulse e Conf. Então, meu agradecimento a cada um de vocês. Douglas, meu agradecimento a você pelo seu tempo, sobretudo pela sua confiança também no nosso projeto, que está apenas começando, mas você foi um desses que confiou, que acreditou e está aqui com a gente, iniciando essa jornada de transformação para, com certeza, para muitas pessoas. Então, meu muito obrigado a você também, a todos vocês que estão assistindo nosso podcast. Um beijo bem grande no coração, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. O que faz uma marca ir além do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas e muito cuidado com o ser humano. A Impulser é sobre isso: transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força e com mais alma.